E aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo agora para a nossa semana da gestão e marketing para negócios automotivos. Conforme vocês forem entrando, por gentileza, dá um feedback do áudio aí. Esse áudio tá bom? E aí, Tiagão? E aí, Dani? Show? Fala, Juliano. Show de bola. Olha o Uriel aí. Beleza, galera? O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Rapaz de Portugal, seja bem-vindo. Ainda bem que a sua língua é a mesma que a minha, hein? Você entende o português. Estão me ouvindo bem, pessoal? Beleza, beleza, beleza. Obrigado. Show de bola, galera. Pessoal, hoje nós estamos dando início à nossa semana da gestão e marketing automotivo. Por que eu decidi fazer essa semana? Por que a gente preparou no final dessa semana um curso de gestão e marketing? Por que nós fizemos isso? Porque nós já temos mais de 500 alunos e muitos deles nos pediam algo a mais sobre isso, algo mais estruturado, mais organizado, como precificar, como divulgar, como fazer o marketing, como vender, como atender cliente, como atender demanda, como fazer tráfego na internet, como... Enfim, muitas dúvidas e muitas pessoas tinham essas dúvidas, mas não conseguia chegar até elas. Então, pensando nisso, a gente criou essa semana da gestão e marketing, que vamos falar tudo sobre marketing, todas as minhas estratégias desde 2016 que eu comecei até transformar, chegar onde a gente chegou agora. E nós vamos passar tudo isso para você nessa semana, beleza? Foi assim que surgiu a ideia, foi assim que eu decidi lançar, justamente em janeiro. Por que eu esperei chegar em janeiro? Porque é o começo do ano, então é a hora da pessoa dar um estalo e realmente ir para frente, mudar a mentalidade e conseguir melhores resultados com essa estratégia de gestão e marketing. E nós vamos dar início a ela hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre marketing, como atrair clientes na maior vitrine do mundo. Marketing, como atrair cliente na maior vitrine do mundo. Qual é a maior vitrine do mundo hoje, pessoal? Qual é a maior vitrine do mundo hoje? Tá baixo? Acho que é aí que tá baixo, hein? Aqui tá tranquilo. A maior vitrine do mundo hoje, pessoal, é a internet. A maior vitrine do mundo hoje é a internet. Por quê? Todo mundo está conectado. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um notebook, todo mundo está conectado através de uma rede. E a internet, você, em questão de instantes, você aparece para todo mundo. Um exemplo, agora nós estamos com 160 pessoas ao vivo, sendo que em 2 minutos eu iniciei essa live. Então, a maior vitrine do mundo hoje é a internet, onde você consegue a atenção de 160 pessoas falando numa rua, onde você consegue a atenção de 1000 pessoas falando no shopping. É muito difícil, pessoal. Então, a maior vitrine do mundo hoje é a internet. E eu vou falar para vocês nessa aula de hoje como eu aprendi isso, como eu usei ela a meu favor, como eu consegui estruturar o meu negócio, tudo voltado na internet, porque o meu lugar não é bem localizado, o meu lugar é num bairro, não é num bairro nobre, é num bairro pobre, não é na principal do bairro, mas nunca me faltou serviço desde o primeiro dia que eu abri as portas. Então, onde eu usei, qual foi a minha estratégia? Marketing, internet. Usar a internet como uma vitrine do meu negócio. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, na aula hoje, e eu tenho certeza que, fechando essa aula, vocês vão conseguir ter mais resultados usando a internet. Tenho certeza disso. Para vocês que não me conhecem ainda, muita gente é nova, muita gente chegou agora no meu perfil, eu comecei o meu negócio de estética automotiva em 2016. 2016 foi quando eu iniciei os serviços, principalmente aos delivery. Então eu fazia muitos serviços a domicílio. Todos os finais de semana eu trabalhava durante a semana como CLT, carteira assinada, e aos finais de semana eu fazia serviço a domicílio. Nessa época o Instagram ainda não existia, mas não era tão forte, eu não conhecia essa rede. Eu usava mais Facebook, na época o Facebook estava em áudio, estava em alta. Então o Facebook em alta eu usava muito ele para divulgar meus serviços. E assim eu comecei a atrair alguns clientes aos finais de semana. Só que a maioria dos meus clientes eram pessoas que me conheciam. Por quê? Eu só trabalhava aos finais de semana. Dificilmente quem trabalha só aos finais de semana consegue ter muitos clientes. Porque essa pessoa só aparece nessa vitrine aos finais de semana. Ela só apresenta algum serviço aos finais de semana. Então, quem trabalha todo dia tem mais facilidade de se apresentar, virar mais referência e ter mais resultado. Vocês vão entender isso. Beleza? Então, hoje em dia, quero falar sobre 4 pontos aqui. 4 pontos que nós vamos falar
que eu vou te ensinar, que eu usei, para simplesmente mudar a sua mentalidade na questão de internet e você aprender a usar isso daqui, ó, como a principal rede do seu negócio. A principal vitrine do seu negócio vai ser isso aqui agora. Esquece a sua loja. Ela tem que ser bonita, tem que ser bem apresentável. Sim, eu concordo. Seu serviço tem que ser bem feito. Eu concordo com isso. Só que se você diariamente manter um contato com a sua audiência, apresentando o seu serviço de forma eficiente, automaticamente quando esse cara procurar alguém para fazer aquele serviço, ou ele entender a importância daquele serviço, ele vai procurar aonde? Na vitrine que você fez na internet. Então você vai entender sobre isso agora. A primeira coisa que a internet deu para o cliente foi o controle. A internet deu controle ao consumidor. Por que ela deu controle ao consumidor, pessoal? Porque antigamente nós não tínhamos controle do que nós queríamos assistir, do que nós queríamos ouvir. A televisão ela coloca um horário ali, ó. 4 horas de domingo é o jogo. Se você tiver 4 horas vendo o jogo, você viu. Se você não estiver ali, você não vai ver. Ninguém assiste um jogo esperando a hora do intervalo. A pessoa assiste o jogo porque ela quer ver o jogo. Mas a internet deu esse controle. A internet deu, você quiser ver alguns stories meu, você vai ver. Se você quiser ver alguma aula minha agora, você vai ver. Mas se eu não for interessante para você, você vai sair daqui e vai assistir outra pessoa. Porque agora você tem um controle. A internet deu um controle ao consumidor. Então pensa assim, o seu cliente, para você transformar isso daqui numa vitrine, ele tem o controle. Tá entendendo? O cliente tem um controle, ele está passando o celular dele lá, ele viu um carro lá. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas, elas não postam nada relevante para o cliente. Ela simplesmente posta o que ela acha legal ali. Tipo assim, o principal erro que as pessoas que têm um negócio comecem, vamos dar um exemplo aqui, vamos falar de mim agora. O Whitney, quando começou, ele usava a rede social dele, a empresa Rede Alto Brilho BM. Quando eu comecei, eu usava ela tanto para o meu negócio local, quanto para a minha coisa pessoal. Então ali tinha foto minha com a minha esposa, tinha foto minha na praia de sunga, tinha foto minha indo para passeio, e tinha foto minha polindo o carro, e tinha foto de carro antes e depois. Então, você acha que o cliente que está querendo ver um jogo de futebol, se do nada mudar ali e começar a passar um jogo de basquete, o cara que está assistindo futebol vai gostar? Sendo que a intenção dele é ver futebol, não é ver basquete? Então, a primeira coisa, o cliente hoje tem um controle, então você tem que manter um padrão. Não digo que você, igual assim hoje, postar uma foto minha, fazer alguma coisa ou outra, isso é legal, pessoal, mas lembra-se que eu não tenho só mais um negócio local. Hoje em dia a gente tem o YouTube, a gente traz outras coisas para vocês. Mas, de sunga não, né? Mas agora, para quem é cliente local, o cara não quer saber da sua vida pessoal, cara. O cara não quer saber do que você está fazendo. O cara quer saber do seu negócio, do seu serviço. E não panfletar. Eu vou falar sobre isso aqui no ponto 2. Então, a primeira coisa que você precisa entender, coloca isso na sua cabeça, cara. Coloca isso na sua cabeça. Se você está começando hoje, tenha foco, mantenha isso na sua cabeça assim, ó. O cliente está aqui, isso daqui é minha vitrine. Então, se isso aqui é sua vitrine, o que você vai postar aqui na sua vitrine? Se você tem uma loja de roupas, que você vende roupa masculina, você não vai colocar na sua vitrine uma lingerie ali, cara. Porque o seu público é homem. Lingerie ele não vai comprar, ele não vai usar lingerie, só que ele compra para a mulher dele. Só que não é o seu público-alvo. Se a sua loja é de vender café, então ali você não vai colocar uma pizza, porque é uma cafeteria, só café. Um exemplo, tá, pessoal? Então, se você tem uma loja se você tem uma estética automotiva ou um lava-jato, você não vai colocar foto dos seus filhos brincando lá no parque, porque o cliente não quer saber dos seus filhos. O cliente não se importa com seu filho. O cliente ele quer saber se você vai resolver o problema dele. Então, pessoal, primeira coisa que você precisa entender, você precisa ter uma rede profissional. O Instagram tem a opção de você ter uma rede comercial. Então, você precisa ter uma rede comercial. Primeira coisa, porque o cliente tem um controle. Se você não for relevante para ele, ele vai deslizar ali, vai deixar de te seguir e você perdeu uma oportunidade de se portar bem na vitrine. Então, primeira coisa, tenha isso em mente. O cliente hoje tem um controle, beleza? Anota isso, tá? Segunda coisa, para ter atenção, você precisa ser interessante. Para ter atenção, você precisa ser interessante. Agora pensa comigo assim, seja honesto agora, hein? Sem mentira.
Você seguiria a si próprio? O que você posta hoje? O que você está postando na sua rede social, nos seus stories? Você acha que você é interessante para alguém? Se você fosse um cliente seu, você acharia interessante te seguir? O que você agrega na vida do cara que está do outro lado? Então, quando eu comecei, eu simplesmente só colocava folder de serviço, sabe aqueles flyers dos serviços, do que eu fazia e foto de algum serviço feito. Beleza, um ou outro cliente a gente consegue atingir. Só que muitas das vezes a gente acaba perdendo muito cliente e a oportunidade de ter um relacionamento com esses clientes. Porque muitas pessoas, ela acaba não tendo o resultado ou trazendo o veículo a você, porque no primeiro contato que ela teve com você, foi você já dando uma conversão de venda para ela. Então, quase ninguém, pessoal, gosta de vendedor. Então, pensa assim, você seguiria você mesmo? Você fala assim, seguiria, legal. Mas o que você está agregando para a vida do seu cliente? O que você está ensinando ele, treinando ele, mostrando para ele o seu serviço? Então, eu aprendi isso, que quando eu fazia serviço a domicílio, eu não tinha muitas postagens. Então, eu comecei a fazer isso mais frequente. Eu todo dia postava alguma coisa, dando alguma atenção. E quando o jogo mudou para mim, foi no ano de 2018, quando eu decidi sair da fábrica e montar meu próprio negócio. Por quê? Eu estava todo dia no meu negócio. Aí, quando eu estava todo dia no meu negócio, eu comecei a fazer, caramba, e agora? O que eu preciso fazer para me atrair cliente para o meu negócio? O meu negócio não é bem localizado, eu tenho alguns clientes só aos finais de semana, eu já tive até bastante serviço, mas e agora? Como é que eu preciso fazer para bombar minha loja? Eu tinha um caixa de reserva ali para manter minha loja instável por 3 meses, então eu tinha o dinheiro ali preparado, já se caso desse tudo errado, eu teria um caixa de emergência ali, mas eu não tinha cliente. Aí eu falei, cara, o que eu preciso fazer? Beleza, eu preciso ser interessante para esses caras da minha região. E o que eu comecei a fazer, pessoal? A minha intenção inicial, eu falei, cara, quanto mais o meu cliente souber do meu serviço, mais ele vai aceitar a pagar e vai se interessar pelo meu serviço. E eu percebi que na minha região, ninguém fazia isso. Ninguém na minha região fazia divulgação dos próprios serviços. Foi quando eu comecei a fazer divulgação. É aí que a gente entra na parte 3. Primeira parte, a internet, ela dá o controle para o cliente, você entendeu isso. Segunda parte, para você ter a atenção da pessoa, você precisa ser interessante. Comece a postar algo interessante. Quer um exemplo? Comece a falar da importância do seu serviço. Um exemplo, quando eu estou lá com um carro para me fazer o polimento, se eu mostrar para o cliente um lado polido e um lado não polido, igual vocês veem nos meus stories, você acha que o cliente começa a entender mais a importância do polimento? Um lado sem micro-risco, outro lado com micro-risco. Quando chega um carro com holografia, eu mostrar para o cliente, tá vendo, pessoal? Isso daqui é holograma. O holograma ele é causado por polimento inadequado, inclinação de boina, uma etapa só de polimento, que é um corte agressivo e depois finaliza com uma cera daquela latinha de mercado. E esse polimento só mascara. 1, 2 lavagens, perde todo o glamour do serviço e volta tudo. Então, quando você faz essas coisas, começa a ensinar o cliente começa a ficar mais esperto, ele começa a entender mais a importância do seu serviço. E automaticamente você se torna mais interessante para ele. Aí ele gosta mais de te seguir, porque você está agregando algo para ele. Então, quando você explica para ele, tá vendo a importância de você higienizar um carro? Porque um carro, ele precisa ser higienizado porque tem micro-organismo, bactéria, fungo, ácaros. Quando você mostra um estofado limpo e um estofado sujo, ele vê que o estofado dele tem jeito de ser limpo e a importância de ser limpo. Então, quando você começa a fazer isso, ensinando eles alguma coisa simples, não lave o seu carro com detergente, lave o seu carro com shampoo automotivo, porque assim, a cera vai manter por mais tempo, o seu carro vai ficar mais limpo, com um brilho melhor, mais protegido. E quando você começa a ensinar isso, o seu cliente começa a valorizar mais o seu serviço. E eu aprendi isso, que quando eu comecei a ensinar coisas simples, que o cliente às vezes ele não precisa saber disso, ele não trabalha com isso. E quando eu comecei a ensinar ele essas coisas mais simples, ele começou a valorizar mais o meu serviço. Ele valorizando mais o meu serviço, alguns clientes podem até fazer em casa, mas grande parte, a maioria, principalmente o nosso público da estética automotiva, que é um público um pouco mais corrido, empresários, coisa e tal, esses caras não têm tempo.
e eles se interessam por isso. E você vai começar a fazer os serviços para eles porque ele confiou em você. Pô, se esse cara me ensinou algo, ou se esse cara está ensinando algo para alguém, ele realmente sabe fazer. Ainda que tenha um cara do lado da casa dele que faça, mas ele não se familiarizou com aquele cara. Então, quando você faz isso, você começa a se tornar mais familiar para a pessoa, mais confiável para ela, e ele te conhece como uma autoridade nisso. E aí o que acontece? A sua agenda começa a encher mais. Então, aprenda a usar esse ponto 2, seja interessante para a pessoa. O que é ser interessante? Você começar a dar algum conteúdo interessante para ela, mostrar o valor do seu serviço. Antes de falar de preço, esquece de ficar colocando preço nos stories, preço lá no seu feed. O cara não está aqui para comprar coisa. Ninguém está aqui na internet para comprar um produto. Ninguém está aqui para comprar um pó de café. Ninguém está aqui para isso. Você está aqui para comprar alguma coisa? Você só vai comprar alguma coisa se você achar interessante para você. Se você achar interessante para você e relevante para o seu negócio, se aquilo ali for transformar e te dar lucro de alguma coisa, você vai comprar. Agora, se não for interessante, não adianta falar de preço, porque o preço não vai transferir ninguém. O preço não compra. Beleza? Então entendam isso. Outra coisa, para você ter resultados, estamos no ponto 3 agora. Para você ter, vocês estão rindo, né? Para vocês ter resultado, grava essas 3 coisas aqui. Ó. Você precisa dessas 3 coisas. Para você ter resultado, você precisa no mínimo dessas 3 coisas. Primeira coisa, você precisa de conteúdo. Conteúdo é tudo isso que eu acabei de passar para você aí. Ó. Você precisa apresentar para o seu cliente a importância do seu serviço. Conteúdo, vamos te dar um exemplo de conteúdo. Hoje eu estou passando para vocês a importância de você usar a internet como a vitrine do seu negócio. Isso é um conteúdo. Eu estou te ensinando algo que talvez você não saiba ou que você sabe e vai aplicar uma coisa ou outra, ou algumas coisas você sabe, algumas coisas não. Eu estou te ensinando algo, eu estou gerando um conteúdo para você, estou te dando alguma coisa interessante. Quando você faz isso, você atrai a atenção do seu cliente. E quando você faz isso com o seu cliente, você atrai a atenção dele. Igual eu te falei, de você explicar a importância de um bom polimento, a importância de um bom revelador, limpar a peça antes de polir, a importância de você higienizar. Então, pessoal, é simplesmente você fazer isso ao longo do tempo. Vocês falam, o problema é que muitas das vezes a pessoa quer um sucesso precoce. O precoce, cara, acho que só tem homem aqui, né? Quem gosta de ser precoce aí na hora? Quem gosta de ser precoce aí? Que vai, pum, já foi. Aí fica com vergonha, aí usa aquela desculpa assim, pô, que você era muito gostosa. Né? O precoce, ele passa vergonha. Então, não existe sucesso precoce, pessoal. Esquece isso de sucesso precoce. Precoce é muito ruim, cara. Tudo que vem rápido não é bom. Você precisa ter constância, cara. Tem que ser constante, tem que aguentar um tempo bom, razoável. Então, quando você segura de um tempo para o outro, tudo facilita, pessoal. Vocês estão rindo, né? Então esquece essa parada de precoce, cara. Não seja precoce, não. Você começa hoje e acredita. Acredita que você vai aguentar bastante tempo fazendo isso. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Ah, mas ninguém está me perguntando, ninguém está interagindo comigo, ninguém está gostando. Acredita, cara. Se eu mostrar para vocês, eu gravei algumas aulas sobre... gravei umas aulas para vocês sobre... para o curso que a gente vai abrir na quinta-feira. Nessas aulas, eu mostro lá que, cara, tem alguns stories meu de um ano atrás, pessoal, janeiro do ano passado, que tinha 200 pessoas assistindo, que tinha 30 pessoas assistindo, e hoje, simplesmente no meu story hoje, é 3 mil pessoas assistindo, 4 mil stories, pessoal, a cada 24 horas tem 3 mil pessoas assistindo um stories meu. Hoje eu sou mais importante, tem que tomar Viagra, né? Então, pessoal, sucesso precoce não existe, cara. Você tem que aguentar, você tem que ser forte, tem que resistir mais, tem que aguentar pancada. Abre a caixinha de pergunta, ninguém vai perguntar, responda algo interessante. Então, primeira coisa, você tem que gerar conteúdo para sua audiência. Conteúdo através de onde? Dos stories. Tem pra 1000. Olha o Paraguai aí. Eles queriam me vender isso aí lá mesmo, cara. Eu tava com a minha mulher lá do lado e os caras... com azulzinho assim na mão, quer comprar? Viagra, irmão, porra, que vergonha. Mas, pessoal, entenderam? A gente acabou fugindo do conteúdo, né? Isso é legal, né? Então, pessoal, tenha confiança que essas coisas vai dar certo. Acredite que você hoje está simplesmente fazendo as coisas acontecerem, que você hoje está simplesmente fazendo o seu negócio fluir, que você está acreditando que lá na frente você vai ter uma boa audiência, que você simplesmente vai ter mais pessoas interessadas no seu conteúdo.
beleza? Então faça isso. Conteúdo é a única forma de você aparecer para a pessoa sem interromper ela, sem a pessoa ficar com raiva de você e ela pedir mais. Conteúdo é a única forma de você aparecer para uma pessoa na internet hoje e ela pedir mais conteúdo. Acontece de, às vezes, eu não postar nenhum stories ou sumir um pouco, as pessoas me mandarem mensagem, pô, você está sumido e tal. Por quê? Porque elas gostam do meu conteúdo. Até mesmo a minha brincadeira que eu faço assim lá no stories e tal, às vezes eu faço isso só para dar interação, para vocês gostarem, mas até isso a pessoa interage, a pessoa gosta. Então, conteúdo, pessoal, estamos a milhão aqui, quarta-feira. Isso aí, Wagner. Então, acaba que quando você gera conteúdo para as pessoas, pessoal, você se torna mais relevante. E é a única forma de você aparecer para a pessoa na internet sem você ser ofensivo, sem você interromper ela e ela gostar e ela interagir com você e começar a acompanhar mais você. Então, gera esses conteúdos básicos, ensinando sua audiência, o seu cliente, para ele aceitar mais o seu negócio. Primeira coisa, conteúdo, beleza? Tenha sempre isso em mente. Segunda coisa agora, constância. Constância. Todo dia, pessoal. Você tem que estar nessa vitrine todo dia. Nunca mais você vai poder deixar o seu stories do Instagram só sem nenhuma foto, sem nenhuma postagem. Nunca mais. Por quê? Você está pensando no sucesso. Você está se portando na sua vitrine. Então, uma vitrine, uma loja de shopping, ela abre todo dia, 24 horas. 24 horas por dia não, tá? Mas ela abre todo dia. Então, se uma loja abre todo dia, você precisa estar aqui todo dia, porque a sua audiência está todo dia com um celular na mão. Se a sua audiência está todo dia com o celular na mão, você tem que estar aparecendo para ela todo dia. Segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia você tem que estar aparecendo para a sua audiência. Então tenha constância. Ainda que você não consiga, o dinheiro não dá e tal, tá tendo hoje não deu, alguma coisa você tem que postar, pessoal. Beleza? Constância. Primeira coisa dessas partes, da parte 3, para ter resultados você precisa dessas três coisas. Conteúdo, constância e tráfego. O que é tráfego, pessoal? Não é tráfico, não. Tráfego. Tráfego, vou explicar para vocês de uma forma bem simples. O que é tráfego? Tráfego é o quê? Tráfego é simplesmente quando você tem uma loja no centro da cidade, tá? Quantas pessoas passam na frente daquela loja? Aquilo ali é um tráfego. Quando a pessoa vai alugar um local no centro da cidade, normalmente o inquilino ou a imobiliária fala isso para as pessoas. Simplesmente você precisa. Aqui passa 50 mil pessoas por dia, aqui passa 100 mil pessoas por dia. Por quê? Porque existe uma coisa chamada tráfego. Então ali tem tráfego. Então quanto maior o tráfego, mais a chance daquela loja ser vista. Quanto mais aquela loja ser vista, mais pessoas vai simplesmente aceitar. Então a minha intenção nessas questões é o quê? Que você tenha tráfego. Quanto mais tráfego você tem, maior a sua audiência, mais você vai ser visto, mais você vai ser lembrado. Então quando você tem uma loja escondida, igual a minha, e a minha loja não tem tráfego, ninguém passa lá na frente, ninguém vê a minha loja. Então qual é a minha estratégia? Online, tráfego. Agora eu vou te ensinar a importância do tráfego. Olha só, tráfego tem dois tipos. Tráfego orgânico, tráfego orgânico e tráfego pago. Quando deixa eu botar isso, só tirar os comentários aqui um pouquinho, pessoal, que está me atrapalhando. Então, quanto mais, você tem dois tipos de tráfego, tráfego orgânico e tráfego pago. Tráfego orgânico é isso que eu estou ensinando para vocês. Você gerando conteúdo e você sendo interessante, você sendo constante, você vai ter tráfego diariamente na sua rede social, beleza? Só que isso daqui, Instagram hoje é uma empresa. O Instagram hoje é uma empresa, e uma empresa muito lucrativa. O dono dela, o Zuckerberg, é dono do Facebook, dono do WhatsApp e dono do Instagram. Então é uma empresa, ele está entre os mais ricos do mundo. Isso daqui é uma empresa. Então, o conteúdo gratuito que você faz, ele te dá uma certa audiência, beleza? Você tem uma audiência na sua rede social. Só que o seu conteúdo gratuito,
tem um limite, porque existe uma coisa chamada algoritmo. Esse algoritmo, ele só entrega para as pessoas que se interagem com você. Por exemplo, você está vendo essa live minha, certamente se eu postar uma foto amanhã, talvez ele te entregue essa foto. Só que ele não entrega para os meus 26 mil seguidores. Ele tem um limite de entrega, porque isso daqui é uma empresa e ela precisa lucrar. E tem a forma do tráfego orgânico, é o quê? Você interage com os mais próximos. Mas o tráfego pago, você consegue alcançar a segmentar melhor e alcançar mais pessoas através de injetando dinheiro, tráfego pago em rede social, que é no Facebook, Instagram ou no Google. A gente vai falar amanhã sobre isso. Então, você tem como, para você ter resultados aqui, você precisa dessas três coisas: conteúdo, constância e tráfego. Você tendo tráfego, você tendo pessoas passando aqui na sua rede, em média, 3.300 pessoas passam na minha rede por semana. 3.300 pessoas passando na minha rede por semana é 3.300 pessoas que vai me dar um pouco de audiência. Se a sua internet está te dando tráfego, o cara está te vendo. O cara está te vendo, a chance dele comprar é maior. Então, o tráfego pago, quando você faz, você pega uma postagem boa, um bom vídeo de serviço, uma boa divulgação e você começa a simplesmente mostrar para a sua audiência. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Você consegue segmentar por quilômetro. Eu fiz uma postagem essa semana em tráfego pago na minha região, que sofreu enchente, para um raio de 15 quilômetros. Botei R$5 por dia nela. Já tem mais de 20 pessoas que entrou em contato comigo, interessadas no meu serviço. Então, assim, são 20 possíveis clientes. Já pensou se eu fecho com esses 20 clientes? Se eu fecho com 10 por simplesmente uma higienização? Uma higienização é R$350, vezes 10, R$3.500, sendo que eu estou botando R$5 por dia, um tráfego pago. Amanhã a gente vai falar sobre isso, vocês vão entender melhor. Então, o tráfego pago te dá cliente quando você injeta, vamos voltar aos comentários aqui. Então, quando você injeta dinheiro no Instagram, ele vai te dar o público que você quer. Amanhã o Matheus vai falar sobre isso, que o Matheus é o meu amigo e entende muito sobre isso, beleza? Então, você já falei da parte 1, já falei da parte 2, já falei da parte 3. Agora vamos para a parte 4. A parte 4 é uma das partes mais importantes para você usar isso daqui como uma vitrine, pessoal. A parte mais importante para isso aqui se tornar a sua vitrine é a parte 4. A parte 4 é você já usou a internet para você entender que a internet o consumidor tem controle. Na segunda parte, você já entendeu que para você ter a atenção do seu cliente, você tem que ser relevante. Você já entendeu agora que você precisa ter conteúdo, você precisa ter constância, você precisa ter tráfego, precisa ter gente aqui. Agora você precisa fazer o quê? Você precisa aprender a vender. Só que você não vai vender nada de serviço. Você não vai vender polimento, você não vai vender higienização, você não vai ficar panfletando na sua rede social. Você vai vender o desejo, você vai vender a vontade. Sabe quando você está com fome e aparece para você aquele McDonald's gostoso, que você fica com vontade de comer ele? Ou quando você está com vontade de fazer alguma coisa e aparece alguma coisa para você comer ali, ou sei lá, alguma coisa que chama a tua atenção? Aquela empresa vendeu para você o desejo. Então agora você vai simplesmente vender o desejo para esse cara. Vender o desejo é o quê? Você vender uma percepção de utilidade. Então eu aprendi a fazer isso. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade. Aí eu falei, cara, como é que eu consigo vender polimento através de internet? Ninguém vai vir aqui, é difícil explicar para o cara aqui na loja. Quem tem dificuldade? Quando eu chego na loja, o cara chega na porta da minha loja, eu explico para ele todo o serviço. Quando eu falo preço, o cara já fica assim, putz, cara, pensa duas vezes e tal, e é chato pra caramba. Aí eu falo, então, nosso serviço é isso, tá incluso isso, aquilo, outro lá. Aí daqui a pouco quando eu falo, aí o cara, mas quanto fica? Ah, fica R$500. Aí o cara já, pum. Sabe por causa de quê? Esse cara não está na sua vitrine, esse cara não te conhece, ele não sabe a importância, não sabe valorizar. Então quando você chega nessa parte aqui, ó, de vender o desejo, você vai conseguir fazer a venda literalmente. Sabe o que é vender o desejo? É você mostrar para o cliente um carro bem polido para um carro mal polido. É você mostrar para o cliente que a sua lavagem é uma lavagem mais técnica, você usa um canhão de espuma, a espuma desce, você detalha com o pincel, você limpa o interior, você tem um cuidado, um capricho, ele conhece o dia a dia, você se apresentou para ele. Então, quando você começa a fazer isso, tudo fica mais fácil, pessoal. Você começa a interagir mais com o seu cliente, ele começa a aceitar mais, ele começa a valorizar mais você. Então, quando você vende o desejo para ele, ele fala assim, pô, caramba, esse cara
Pô, realmente, eu preciso polir meu carro, nem sabia que precisava polir meu carro. Ele vê um banco limpo, um banco sujo, caraca, eu nem sabia que existia esse tipo de serviço. Ele teve o desejo de limpar o estofado dele. E você não precisou botar preço, não precisou fazer nada. Ele vai entrar em contato com você na sua mensagem, seu direct, tem muita aula sobre isso que eu vou passar para vocês. Então ele vai olhar lá e falar assim, poxa, cara, quando que sai uma higienização? Aí você explica ali, ó, o cara já te conhece. O cara já quebrou aquela objeção, ele já sabe quem é você, já sabe quem é o bonitão. Então, quando ele vê isso, ele fala assim, pô, cara, quanto que fica para limpar o estofado aí de um Golf e tal? Aí você explica para ele ali online mesmo. Então, a higienização tem uma precificação legal para você passar orçamento online. Não tem como você ficar trazendo todo mundo da internet para sua loja. Ó, isso. Ah, quantos dias precisa? Ah, precisa disso. Então, quanto que você tem vaga? Isso. É muito mais fácil você fechar serviço. É muito mais fácil o cara aceitar isso. Então, quando você aprender a fazer tudo isso que eu te passei aqui hoje, cara, já pensou quanto que as pessoas devem cobrar, pessoal, para passar para vocês só isso aqui, dessa aula de hoje? Isso aqui foi anos que eu aprendi a aplicar e tentei passar para vocês da melhor forma possível hoje. Então aprenda a vender o desejo. Não panflete. Aqui, o principal erro de quem só vende, o principal erro é que as pessoas só vendem, só panfletam. A pessoa só posta postagem de promoção. Só posta polimento de 300 por 250. Polimento essa semana, R$300. A pessoa fica postando lá, faça um polimento comigo, faça uma lavagem comigo. Aí o cara que tá vendo aquilo fala, pô, que cara chato pra caramba, vou deixar de seguir esse cara aqui. Porque ele tem um controle, ele segue se você quiser ou não. Então quando você faz isso, pessoal, você simplesmente acaba que você consegue entrar realmente no seu cliente e ele consegue valorizar mais o seu serviço. Beleza? Então, agora eu quero passar para vocês, chegando já na parte final, já tem mais de meia hora de aula, acho que para vocês entenderem bem. Use esta vitrine para desenvolver o seu cliente. Use essa vitrine para desenvolver o seu cliente. Sabe por quê? Porque quanto mais ele conhece, quanto mais ele sabe, mais ele aceita pagar. Quanto mais o seu cliente entender da importância do seu serviço, mais ele vai aceitar o valor que você cobrar. Então, simplesmente, pessoal, aprenda a transformar isso daqui na sua vitrine. Aprenda. Ah, eu tenho vergonhinha, eu sou tímido. A vida de um tímido é uma vida de merda. O tímido só pensa nos outros, o que os outros vão achar, o que vai achar, o cara é feio, o cara é bonito, o cara é careca, o cara é gordo, o cara tem ruga, o cara não tem. Cara, não seja um merda, não seja um tímido, mano. Põe a sua cara, acredita, o cara não está preocupado se você é negro, se é branco, se é japonês, se você é claro, é escuro, se você tem cabelo grande, curto, gordo ou magro, o cara não está preocupado com isso. Bota a sua cara, pessoalize o seu negócio, faça isso que eu te falei hoje e eu quero que você depois me fala se ao longo prazo deu certo ou não. Não é da noite para o dia, esquece o precoce. O precoce não vai se dar bem. O precoce, a mulher dele não vai ficar com ele muito tempo. Agora, se você for um cara constante, eu tenho certeza, se você acompanhar essas aulas, se no final dessas aulas você se sentir confortável, vir para o nosso curso, eu tenho certeza absoluta que esse ano de 2020 pode ser o melhor ano do seu negócio. Beleza, pessoal? Então, assim, eu não vou alongar muito mais essa aula. Eu acho que deu para passar bastante coisa para vocês entenderem bem. Quem depois quiser ver realmente o replay dessa aula, vai estar lá no grupo do Telegram, beleza? Eu vou deixar ela salva para vocês, espero que vocês gostem. E nós estamos juntos, obrigado pela confiança. Poxa, 260 pessoas ao vivo aqui, poxa, numa segunda-feira à noite, vendo a minha cara, que não é das melhores. Vocês são demais, tá bom? Tudo isso aqui é só para tentar contribuir com vocês. Não seja um merda, isso aí. Gostei. Vou até tirar um print disso aqui. Tirei o print, vou postar isso aí lá depois. Vocês são demais, galera. Tamo junto, tá? Obrigado pela companhia, pessoal. Vocês são demais. E eu espero vocês amanhã, 8 horas. Vamos ter uma aula sobre tráfego. Eu vou trazer aqui o Matheus. Matheus é um amigo meu. Hoje ele trabalha comigo, ele faz essa questão online para mim. Ele também já faz simplesmente, ele faz também para o Wagner, eu indiquei ele para o Wagner, porque ele é um bom profissional e ele entende muito de rede social, de questão de tráfego em Facebook, Instagram e Google. O Google, ninguém olha para ele, mas ele é muito importante para a gente ter um negócio físico. Beleza, pessoal? Então a aula de amanhã vai ser uma aula top também e eu espero vocês. Valeu? Tamo junto!